Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui para mais um culto abençoado da parte do Senhor, diretamente ao seu coração. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre prosperidade. É um tema que está em alta. Muitas pessoas procuram a gente como pastores para estar orando, para estar intercedendo, pedindo uma palavra, de revelação, uma palavra profética, acerca da prosperidade, a tão sonhada prosperidade. Eu gostaria de falar um pouquinho acerca dessas coisas. Mas antes da gente começar esse culto online, eu gostaria de aproveitar, pedir para você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo, irmão, enviar vídeos abençoados para a sua edificação, seu crescimento, comunhão com Deus e principalmente intimidade com o Senhor, Então, uma boa noite a todos, Sejam bem-vindos a este culto online, Você que está me ouvindo de todos os cantos do país, É um grande prazer ter você aqui comigo para mais um vídeo abençoado. Bom, como eu tenho falado, eu gostaria de falar um pouquinho sobre prosperidade, A prosperidade, irmãos, é uma coisa que há muitas controvérsias no meio cristão. Algumas pessoas acham que o cristão ele deve ser pobre, deve ser humilde. Outras pessoas pregam acerca da teologia da prosperidade, Primeira coisa que eu gostaria de começar esse vídeo dizendo, Deus é um Deus rico, irmão. Deus é o dono do ouro e da prata. E existem muitas pessoas realmente que, apesar de ser filhos de Deus, continuam vivendo na miséria e na escassez. Eu gostaria de ler um versículo para vocês. A palavra de Deus se encontra em 1 Crônicas 29:14 e diz o seguinte: Mas quem sou eu e quem é o povo para que pudéssemos contribuir com tão generosamente como fizestes? Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem de tuas mãos, Então, assim, essa palavra é realmente assim, ela fala exatamente tudo acerca de prosperidade. É você realmente reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é você reconhecer que Ele é teu provedor, que Ele é o bom pastor, que Ele não deixa faltar nada na sua casa, na sua família. Irmãos, assim como existe as leis naturais, da física, a lei da gravidade, existe também as leis espirituais, que são o quê? Dízimo e ofertas. Muitas pessoas, elas realmente, como eu falei no começo, elas procuram a gente para que a gente ore pelos dízimos, ore pelas ofertas, ore pela vida financeira, vida profissional. E uma das primeiras perguntas que eu faço para a pessoa, quando eu não conheço ela, eu digo assim: olha, você é uma dizimista? Você é uma pessoa fiel a Deus? Por que, irmão, que a gente faz essas perguntas? Porque Deus, Ele nunca vai contra a palavra dele. Vocês podem perceber que a Bíblia, ela é como se fosse uma meritocracia. Quando você cumpre os princípios bíblicos, quando você segue a palavra de Deus, quando você obedece às Escrituras, Deus te abençoa pela tua fé. Deus te abençoa pela tua fidelidade. Deus te abençoa também pela tua obediência. Exatamente, Deus abençoa quando você é obediente. Existem muitas pessoas que chegam para mim como um pastor e dizem assim: pastor, eu não entrego dízimo, eu não entrego a oferta, porque não sobra dinheiro. Eu ganho tão pouco que não dá para mim dizimar, não dá para mim ofertar, é por isso que eu não dizimo, não oferto, Então, a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite, irmão, não sobra exatamente porque você não é fiel a Deus, Não há fidelidade. Malaquias, capítulo 3, verso 10 vai dizer: roubará o homem a Deus? Todavia me pergunta, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Existem muitas pessoas querendo buscar a Deus, buscar a bênção do Senhor, apenas isso, mas não quer cumprir a palavra de Deus.
não quer cumprir o que a palavra fala. Irmão, para você ser próspero, você precisa ser fiel. A Bíblia diz assim, te ajuda, né? Te coloca na brecha, te esforça, né? Que o Senhor vai te ajudar. Então assim, ou melhor, se esforça que eu te ajudarei, né? É a palavra. Então assim, quem tem que se esforçar? É você, sou eu que temos que se esforçar em obedecer às Sagradas Escrituras, obedecer a palavra de Deus, obedecer o que Deus manda na palavra. Acontece que muitas pessoas hoje, elas vão para a igreja, mas elas não acreditam de todo o coração. Elas servem Deus de uma parte e a outra não serve. Às vezes ela está lá lendo a Bíblia e fala assim, não, isso aqui eu vou fazer. Não, isso aqui, vou obedecer essa palavra. Essa aqui está mais difícil. Não, essa aqui não me agrada. Eu entendo, irmão, que quando a gente se fala em dízimo, em ofertas, né? Toca no bolso das pessoas, é uma área difícil. E foi uma área também difícil para mim. Não há diferença nenhuma da minha vida para a de vocês. Qual é a diferença? Você pode estar perguntando para uma pessoa que é abençoada e outra que não. Esforço, confiança, realmente é cumprir a palavra de Deus. Desde o começo, quando eu entrei na igreja, eu sempre ouvi falar sobre dízimo e ofertas, mas eu nunca tinha coragem de dizimar e ofertar, para ser sincero para vocês. Passei alguns meses no começo, né, não dizimando e ofertando. Até que quando eu comecei a observar que todas as pessoas que estavam ao meu redor começaram a ser abençoadas. As pessoas começavam a ter milagres, né? Contando testemunhos de prosperidade e a minha vida ficava parada. E eu ficava sempre com medo daquele pouco, né? Que eu ia dar na igreja e me faltar no final do mês. Só que a matemática do reino de Deus é muito louca. Porque quanto mais você dá, mais você recebe da parte do Senhor. Lembrando, para vocês que estão me ouvindo, né? Que você, quando você vai ofertar, você tem que dar com um coração alegre ao Senhor. E fazer aquilo que o Espírito Santo te direciona. Existem pessoas que são movidas por emoção. E você e eu não podemos ser movidos por emoção. Porque Deus não se agrada disso. Então, a gente tem que ser movido mesmo assim pelo que a gente está raciocinando, ter uma fé e inteligência, ou seja, não entregar nada realmente por tristeza. Nunca dê oferta, nunca dê dízimo na casa de Deus com tristeza no coração, ou melhor, com pesar no seu coração, porque Deus, Ele não gosta desse tipo de coisa. Você tem que entregar porque você ama o seu Pai. Existem pessoas que querem barganhar com Deus, né? Quer entregar o seu dízimo, a sua oferta como uma barganha. Irmão, deixa eu te falar. Deus te deu 90% para você cuidar da sua vida. Deus te abençoou com isso para que você pudesse prosperar. Muitas vezes as finanças não dão certo porque as pessoas são infiéis. As pessoas, elas comem, né, aquilo que não é parte delas. É a mesma coisa um agricultor. Quando você senta para conversar com uma pessoa que trabalha na roça, uma pessoa que trabalha com agricultura, você vai ver que a pessoa, ela nunca realmente, ela pega e tira toda a semente e come essa semente. Não, ela separa uma parte daquela produção que ela teve para semear, para que essa semente produza mais. O dízimo e a oferta funcionam da mesma forma. Quando você separa, em primeiro lugar, a parte de Deus e entrega para o Senhor, há prosperidade. A Bíblia deixa muito claro que as pessoas que retêm as coisas empobrecem, mas o coração generoso, este prosperará, né? Existem muitas pessoas, irmãos, que contaram testemunhos ao decorrer dos anos pastorais que eu tive atendendo, trabalhando como pastor, né, sobre dízimo e ofertas. A primeira coisa que eu quero te falar é que Deus conhece o coração seu. Quando você pede, por exemplo, para abrir uma empresa, para Deus te prosperar, a pergunta que você vai fazer é: para que você quer todo esse dinheiro? Deus, se você abrir a Bíblia e começar a ler e entender, você vai ver que Deus ama a unidade, Deus ama o coletivo, Deus abençoa as pessoas realmente
que buscam ao Senhor de todo o coração, pessoas que têm um coração generoso, pessoas que abençoam os outros, pessoas que ajudam as viúvas, né, os órfãos, ajudam as pessoas necessitadas, dão dinheiro, dão alimento para as pessoas moradores de ruas, mendigos, ajudam as pessoas que estão passando necessidade. Você está entendendo? Deus, ele ama pessoas que têm um coração assim. São esse o tipo de pessoa que Deus ama abençoar. E principalmente a pessoa que investe na obra de Deus, no ministério do Senhor. Então, fica a dica para você que está me ouvindo aí, se você quer prosperar, se você quer crescer, irmão, se você quer ser abençoado, seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa na casa de Deus. Seja uma pessoa generosa com a obra do Senhor. Se você ama Deus, realmente, como muitas pessoas falam, né, que amam o Senhor, você vai cuidar das coisas de Deus. Existem pessoas simplesmente que vão para a igreja, realmente, e querem a bênção de Deus e não ajudam em nada, não abençoam em nada. Quando abrimos, irmãos, o Antigo Testamento, você vai ver que era costume dos israelitas, todas as vezes que eles iam à casa de Deus, eles não iam de mão vazia. A palavra de Deus fala isso. E todas as vezes que um profeta visitava a casa de uma pessoa, as pessoas ofertavam na vida daquele profeta. Porque eles sabiam que aquele homem de Deus, ele estava a serviço da obra do Senhor. Quando abrimos a palavra em Malaquias e quando você começa a estudar o texto em si, você vai perceber que quando Deus começa a falar ali com o povo em Malaquias 3:10 em diante ali, o povo deixou de seguir os princípios de Deus. Começaram a parar de dizimar, começaram a parar de ofertar. E para que serve o dízimo e as ofertas? Serve, né, para manter a casa de Deus, manter a obra do Senhor, pagar a luz, pagar a água, pagar a internet, pagar o aluguel do local onde a igreja está, pagar o salário do pastor, às vezes pagar as pessoas que trabalham na obra de Deus. Então o que aconteceu? O povo começou a deixar Deus de lado. Começaram a não dizimar, começaram a não ofertar, não buscar. Os sacerdotes que trabalhavam na casa de Deus, né, eles viviam do sustento, da entrada que entrava no templo. Como não estava tendo mais, eles pararam de trabalhar na casa de Deus e começaram a pegar serviços seculares. Eles pararam realmente de exercer o ofício, né, deles sacerdotal. E assim a obra de Deus começou a ficar abandonada. E quando a obra fica abandonada, quer dizer que não existe mais, puxando para o dia de hoje, não existe mais pastores trabalhando, profetas, apóstolos, né, missionários e todo tipo de pessoas que trabalham na obra de Deus. E se não existe esse povo, né, esse clero, por assim se dizer, não tem mais cura, não tem mais libertação, não tem mais pregação, não há mais salvação, porque não há quem pregue. A palavra em Isaías fala: como crerão se não há quem pregue? Então assim, a obra de Deus ficou abandonada, Deus começou a ficar esquecido, né? E muitas pessoas fazem isso. Às vezes eu costumo atender, principalmente pessoas mais idosas que falam assim: pastor, meu filho, minha filha é ingrato, só me procura quando quer alguma coisa, só me procura quando quer pedir dinheiro emprestado, quer que eu faça alguma coisa, pastor. Aí quando eles vêm, tem o golpe, né, que eles gostam de falar. Então, irmão, você já parou para pensar que muitas vezes a gente é ingrato com Deus? Recebemos tantas bênçãos do Senhor, né, mas ofertamos, dizimamos tão pouco, abençoamos a casa de Deus. Muitas vezes estamos dentro da casa de Deus, estamos vendo a necessidade daquele local e não ajudamos. Quantos pastores eu posso falar para vocês, porque nos últimos tempos eu tenho pregado para pastores, em congresso de pastores, eventos de pastores aqui no estado do Paraná e afora, e as pessoas passam dificuldade. Você está entendendo? Não faça isso. Você que está me ouvindo, irmão, seja uma pessoa fiel. Seja uma pessoa fiel no seu dízimo, na sua oferta, porque há prosperidade para você, abundância de recursos. Quando Deus ele vê a fidelidade no teu coração, né, ele te abençoa, né? Então, assim, seja fiel onde você está. Esses dias, só para vocês terem noção, eu atendi uma pessoa aqui mesmo na cidade, aqui de Venceslau Brás,
que já tinha corrido em várias igrejas dentro dessa cidade à procura de um pastor para fazer uma libertação no filho, que estava passando por momentos muito difíceis, né? Esse menino, né, ele estava tomando uma série de medicação, já foi internado algumas vezes, né? Passava num psiquiatra, e essa mãe, ela relatou que realmente essa pessoa chamava espíritos, né? E esses espíritos se apossavam, ela ficava realmente endemoniada, possesso de espíritos, né? Aonde ela estava. E ela me falou que teve uma pessoa que foi na casa dela, né? E pediu para ela que se ela quisesse que ele libertasse ela, que desse, e ele iria cobrar 8 mil reais. E existem muitas pessoas realmente, irmãos, que fazem comércio das coisas de Deus. É verdade, fazer comércio não é uma coisa boa e Jesus não ensinou isso, porque tudo que Jesus fez foi de graça. E ele fala, porque recebi de graça, dai de graça. Então assim, só que ter um coração generoso, abençoar a pessoa que foi lá, que perdeu o tempo, perdeu o deslocamento, tá fazendo ali, é importante, irmão. Então não esqueça de fazer esse trabalho. Tem pessoas que vão na igreja, recebem palavras proféticas, são curadas de câncer, são pessoas que são curadas realmente de coisas horríveis, né? Doenças do coração, coágulos na cabeça, hérnia de disco, bico de papagaio e assim por vai. E a pessoa assim gastava muito dinheiro em remédios, gastava muito dinheiro em médicos, em transporte, né? Mas a pessoa não agradece a Deus. Pessoas que são libertas de vício, da droga, da bebida, pessoas que são libertas realmente da cocaína, né? Da metafetamina e de tudo que é tipo de drogas, mas não abençoa a obra de Deus. Não faça isso, tenha um coração grato, né? Eu vi muitas poucas pessoas realmente abençoando a casa do Senhor. E quando você abençoa, há multiplicação. Sabe? É interessante porque Deus, ele olha para o seu coração e quando vê que você não é uma pessoa murmuradora, é uma pessoa grata a tudo que ele tem feito na sua vida e fiel, ele te honra. Eu passei mesmo numa situação, eu estava até essa tarde, eu estava numa igreja de um amigo meu visitando, eu até dei um testemunho numa oportunidade que me deram na igreja, né? Falando sobre dízimo e ofertas até então. E eu falei sobre o quê? Desde que eu vim aqui para Venceslau Braz, irmão, Deus tem me honrado e prosperado muito financeiramente. Por quê? Por causa de dízimo e ofertas, por causa de fidelidade. Quando você é fiel ao Senhor, Deus abençoa. Irmãos, você tem que crer. Eu lembro especificamente um dia em que o meu carro estragou, né? E esse carro ele era usado pela minha esposa para o serviço. E ela liga para mim, angustiada, fala assim: amor, o carro estragou, estou na rodovia, o que eu faço agora? Eu falei assim: o que você faz? Você chama um guincho, né? E manda para retífica. Irmãos, havia fundido o motor, para vocês terem noção. E o gasto foi mais ou menos de 5.500 reais. Dava quase uns 6 mil, contando com transporte e outras coisas. Enfim, a gente passou por um momento de dificuldade ali. E quando mexe nas finanças, por isso que eu falei, eu entendo o coração das pessoas. Aquilo ali abala o emocional nosso. Então assim, minha esposa ficou muito triste. E eu cheguei um dia no quarto dela e eu falei assim: vamos orar, sabe? E ela estava muito entristecida. Nesse momento eu queria falar para você que é marido, você que está me ouvindo, exerça o seu sacerdócio. Exerça seu sacerdócio. Mostre que existe o homem de Deus na sua casa. Às vezes a questão vai ser inversa. Às vezes o marido vai estar triste e você, mulher que está me ouvindo, você que tem que tomar posicionamento de orar. Porque a Bíblia diz que um tem que ajudar o outro. Mas como muitas vezes a minha esposa já tinha me ajudado e naquele momento ela estava passando, eu decidi orar e eu falei assim para ela assim: existe sacerdote nesta casa, existe pastor e homem de Deus. E eu vou orar porque acima de ser um homem de Deus, um pastor, eu sou um filho do Senhor. Eu sou fiel nos dízimos, nas ofertas, e eu sei que o meu papai cuida de mim, sabe? Aí eu peguei nas mãos dela e comecei a orar.
E ali, irmão, eu comecei a orar, agradecer a Deus. Eu falei assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tá acontecendo todas essas coisas, o carro quebrou e eu não tenho dinheiro, Senhor, para pagar esse carro. Sabe, e as contas foram fechando, irmão, eu não tinha dinheiro mais para pagar a luz, água, internet, não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel da casa, sabe, virou uma bola de neve por conta do carro, assim, a gente tentar tirar o carro. Conclusão disso, irmão, o que aconteceu, né? E eu orando, eu agradecendo, Senhor, obrigado, porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel, obrigado, Senhor, porque eu não tenho dinheiro para pagar a luz, não tenho dinheiro para pagar a água, não tenho dinheiro para pagar alimento, Senhor. Tu me trouxestes até aqui, o Senhor me abençoou com uma igreja, uma esposa abençoada, o Senhor sabe que a minha esposa depende de mim, a minha filha depende de mim, e eu gostaria, Senhor, realmente, Pai, que o Senhor me ajudasse, Pai. Eu não sei como, eu não sei da onde, mas uma coisa eu tenho certeza, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Eu sei que o Senhor nunca vai me deixar abandonado. Então, abençoa a minha vida, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a vencer, Senhor, os infortúnios dela. Eu não sei como, Pai, mas eu quero te agradecer. E ainda que a vide não produza o seu fruto, né, e a figueira não floresça, eu te glorificarei, Senhor. Não vou fazer como muitos dos meus irmãos, que quando passa uma dificuldade financeira, abandonam a tua casa, param de dizimar, param de ofertar, param de agradecer e pior, Senhor, começam a murmurar contra o Senhor e às vezes amaldiçoar. Mas eu estou aqui para dizer, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, dei um beijo na testa da minha esposa, saí, sabe? E ela ficou ali no quarto, ela foi dormir, né? Situação, o clima estava tenso. Eu saí dali, eu fui para a sala, dobrei meus joelhos e comecei a orar para Deus. Continuei orando a minha oração. Assim, muito obrigado, Senhor. Eu falei, Senhor, minha esposa, ela já teve muitas vezes forte, mas hoje ela está um pouquinho fraca. Então edifica a fé dela, faz ela crescer. Senhor, tira a ansiedade do meu coração, porque, irmão, eu estava muito ansioso por como pagar as contas, sabe? E você que tá com dívida atrasada, você que já passou por isso, você sabe que às vezes até é difícil pra gente comer, dormir, a gente fica muito preocupado. Então, realmente, eu orei pro Senhor e pedi para Deus falar. O que aconteceu? No outro dia, vim, fiz a ministração e tal, fiz o culto abençoado, terminou o culto, irmãos, e aí vem aquela questão, né? Como é que vai ficar o amanhã? Conta tá chegando, né? Luz, água e tal. Na hora de sair, uma pessoa, né? Uma pessoa chega até a mim, uma irmã, e fala assim, pastor, eu preciso falar com o Senhor. Preciso falar com o Senhor. Faz, né? Muitos dias que Deus está falando comigo e Deus está pedindo para mim ofertar uma quantia X, né? Na sua vida e da sua esposa, né? E pastor, eu não posso sair daqui sem fazer isso, porque é a quarta vez que Deus, ele está me incomodando. E aí eu queria falar uma coisa para você, né? Eu fiz a oração na segunda e a resposta foi na terça. Mas o interessante é que Deus já sabia de toda a situação que ia acontecer, irmão. Olha que interessante. Deus já sabia de tudo que ia acontecer e 2 semanas antes, Deus já vinha tocando no coração dessa irmã. Então, assim, o que aconteceu? Ela ofertou, né? E os recursos começaram a vir para a igreja. Foi dando recurso, foi entrando, as pessoas começavam a mandar mensagem, falando assim, pastor, Deus está me incomodando aqui, pastor, eu quero dizimar, pastor, eu quero ofertar. E os recursos começaram a entrar, sabe? E a gente conseguiu tirar o carro, a gente fez todo o motor desse carro, a gente pagou as contas de luz, pagou a conta de água, pagou tudo. Irmão, não tivemos falta exatamente de nada, porque Deus, ele é muito, muito fiel. Você tá entendendo? Então, assim, eu queria dizer para você, você que não dizima, você que não oferece, você tá perdendo, irmão. A Bíblia tá dizendo que aquele que retém empobrece. Não há uma pessoa, eu desafio você a procurar uma pessoa que tem sido fiel a Deus, que não tem prosperado, irmão.
todas as pessoas que são fiéis a Deus prosperam e muito na casa de Deus, porque Deus é fiel e não importa o estado que você esteja, o lugar que você, Deus é fiel com aqueles que são fiéis, sabe? E desde aí Deus continuou a abençoar. Aí às vezes as pessoas olham para a nossa vida e não conseguem entender e falam assim, pastor, mas o que está acontecendo, pastor? E ver a gente desfrutando da bênção de Deus, ver a gente viajando, ver a gente vivendo os sonhos de Deus, mas por quê? Nós decidimos obedecer a palavra. Então se não obedeça a palavra em partes, obedeça em todos. Ali está o segredo da prosperidade. Muitas pessoas não prosperam realmente porque tem medo de empobrecer. Acho que está dando dinheiro para pastor, dinheiro para a igreja que vão gastar. Irmão, a Bíblia é muito claro. Trazer todo dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimentos em minha casa. Provai-me nisso. É a palavra que faz um desafio com você de fidelidade. Você está entendendo? E todas as pessoas, meu irmão, começaram a dizimar, a ofertar, cresceram. Há muitas pessoas aqui na igreja que contaram testemunhos, né, com valores pequenos. Teve uma pessoa que começou, ela ligou para mim e falou, pastor, estou passando por situação assim, só que eu tenho só 10 reais, eu tenho vergonha disso. Eu falei assim, irmã, o importante não é a quantidade, é a fidelidade. Deu 10 horas, essa pessoa ligou para mim de novo, falou assim, pastor, queria contar um testemunho. Há anos eu estou tentando trocar a minha moto num carro, nunca consegui, né? E agora eu troquei e estou prosperando. O outro começou a dizimar, né? Aí o sonho dele era ter um carro e Deus abençoou essa pessoa, né? E ele teve uma economia de mais de 17 mil reais. É coisa de doido, meu irmão. Se a gente pensar fora, porque a Bíblia diz, né, que as coisas do Senhor é loucura aos olhos dos homens, né? Para o mundo é loucura, mas Deus vai abençoando, né? Esses dias Deus abençoou uma outra pessoa, usou para pegar e realizar um sonho antigo da minha esposa e meu, né? Pagou a lua de mel pra gente, a gente foi pro estado, né, do Recife, né? E a gente foi para Porto de Galinhas, foi para Maragogi, a gente passou em várias praias, desfrutamos da bênção de Deus por causa da fidelidade. Isso é o Senhor. E eu vou falar para vocês, né? Você acha que é pouco? Esses dias, como a Bíblia diz assim, ó, para vocês terem noção, Deuteronômio capítulo 28, né? Aquele que segue as coisas de Deus, aquele que honra, aquele que obedece, as bênçãos do Senhor vão correr atrás da fidelidade. Eu estava fazendo o meu devocional diário, meus vídeos que eu gravo no canal nosso do YouTube que você está assistindo agora, e eu estava assim no meu coração, eu falei, Senhor, eu tenho pouca coisa, eu não tenho um estúdio do jeito que eu gostaria, eu não tenho os materiais de gravação, né, para fazer, mas o que eu tenho eu começo a fazer. Eu comecei a gravar, irmão, com esse celular e estou abençoando muitas pessoas. Eu falei, Senhor, eu gostaria tanto de continuar abençoando as pessoas. Tem muitas palavras, tem muitos direcionamentos, vídeos aqui que eu ensino as pessoas, que quando você vai entrar no canal de outras pessoas, de outros pastores, eles cobram cursos que eles cobram caríssimo, irmão. E aqui é dado de graça. Eu falei assim, Senhor, eu quero dar de graça para as pessoas, eu quero ajudar, quero poder abençoar também a vida dessas pessoas. Eu gostaria de aprender, continuar crescendo mais. Eu já tenho alguns cursos de teologia, mas eu quero continuar crescendo, né? Aí, o que aconteceu, irmão? Uma irmã da nossa igreja ligou para minha esposa e falou, ó, faculdade aqui tá dando um curso abençoado, um Unopar, aqui da cidade, e vai dar algumas faculdades de graça para as pessoas que fazer o vestibular e passar, vai ter uma concorrência. Irmãos, eu fiz com a minha esposa, passei naquela faculdade, ganhei a faculdade de teologia de 17 mil reais. Aí você fica assim, meu Deus, pastor do céu. Irmão, fidelidade. Em todas as situações, de todos os tempos que eu estou ficando aqui, eu sou fiel. Eu sou fiel em todas as coisas. Por isso que Deus é fiel comigo, porque eu sou fiel. Você está entendendo? Até os recursos que entram na igreja, a gente dizima em outra igreja para abençoar a vida de outro ministério também. Você está me entendendo? Fidelidade. Quando você é fiel, irmão, você vive das promessas de Deus. Você vive, né, do projeto. Você toca a mão na prosperidade. Você não fica apenas sonhando.
Quando você é infiel, maldição vem sobre a vida da pessoa. O devorador toca na vida da pessoa. A pessoa trabalha, a pessoa luta, ela tem empresa, ela vende, as pessoas não pagam. Tudo começa a travar por conta da infidelidade. Então, assim, você precisa realmente ser fiel. Você precisa realmente aprender a fidelidade. Muitas portas se abriram para mim, portas que eu não tinha condição financeira nenhuma, você está entendendo? De fazer, mas por causa da minha fidelidade, Deus foi abrindo as portas. Você quer viver a prosperidade de Deus, irmão? Seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, seja você também uma pessoa que seja movido, né? Olhando as coisas para frente. Tem pessoas que realmente elas não multiplicam os dons. A segunda coisa muito importante que você deve aprender também nesse vídeo é o quê? Que você deve aprender a multiplicar os seus talentos. Eu conheço muitas pessoas que estão há 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja e não conseguem mudar a vida financeira, prosperar para mais, porque não investe. Aí ela reclama, porque o filho do diabo consegue isso, o filho do diabo consegue aquilo, que a pessoa está viajando para não sei o que fez um pacto com Satanás. Irmão, para de pensar dessa forma. Para de ficar. Quando você olha para uma pessoa do mundo, uma pessoa que não busca Deus, uma pessoa, por que ela é próspera também às vezes? Você está entendendo? Porque ela rala muito. Ela rala muito a vida dela. Ela estuda muito, enquanto muitas pessoas estão na balada, estão vendo Netflix, vendo seriado, vendo isso, vendo aquilo, jogando um tempo fora, a pessoa está estudando. Na férias, a pessoa acaba a escola, a pessoa quer lazer, não quer saber de escola, tem pessoas que estão estudando. E são essas pessoas que crescem. Você que está me ouvindo aqui, talvez Deus te trouxe aqui para te dar um despertar na sua vida, irmão. Desperta você que dorme. Você que está na igreja, irmão, vai procurar uma faculdade. Volta para a escola, termine esse ensino médio, termine esse fundamental, faça um curso técnico. Faça um curso técnico, irmão, vá se graduar, vai fazer uma pós-graduação, vai crescer, vai abrir uma empresa, vai empreender, irmão. Quando você vê os patriarcas da fé, todas essas pessoas são pessoas que eram empreendedores, eram pessoas que sabiam administrar o seu dinheiro, as suas finanças, eram pessoas realmente que investiam na casa de Deus, pessoas que realmente entendiam a importância do princípio bíblico de dizimar e ofertar. E às vezes a pessoa fala, pastor, mas o dízimo e a oferta, só um minutinho. O dízimo e a oferta, ela é apenas para a lei do Antigo Testamento. Não, irmão. Antecede. Abraão deu dízimo e oferta disso aí antes da lei de Moisés. Você tem que entender que generosidade gera generosidade. Bênção financeira gera bênção financeira. Você está entendendo? Então assim, obedeça a Deus. Dê seu dízimo, dê a sua oferta, seja generoso sempre com a casa do Senhor, seja generoso com as pessoas, procure se especializar, procure estudar, ser o melhor na área que você faz, se gradue, irmão, vai estudar, vai crescer, senão você vai viver sempre de migalhas, sempre de resto, vendo apenas as pessoas realizar os sonhos dela e você aí parado, sem poder realizar o seu sonho. Né, que você possa ter essa iniciativa, irmão. E por último, né, seja grato a Deus. A ingratidão é uma coisa muito séria, como eu tenho falado, né? Eu até falei no vídeo hoje de manhã. A ingratidão é muito séria. Tem muitas pessoas que é ingrato. Aquele que não agradece pelo que tem e reclama daquilo que não tem, não está pronto para viver o próximo nível. Para que você possa estar habilitado, irmão, a viver o próximo nível, a viver a prosperidade de Deus, seja grato. Seja grato. Não seja um murmurador. Não seja uma pessoa que só reclama. Não seja uma pessoa que reclama. Tem pessoas que gostam de botar defeito e reclamações e apontar erros nos outros.
nunca estão gratos com as coisas que Deus faz, nunca está grato com um prato de comida, não tem gratidão, tá com um carro, tá reclamando do carro. Tem arroz, tem feijão, tem um ovo, tá reclamando. Irmão, não seja uma pessoa murmuradora, seja uma pessoa grata, até porque no Novo Testamento vai falar a palavra de Deus que os ingratos serão destruídos pelo anjo do Senhor. Se você não quer ser destruído, irmão, seja uma pessoa grata, agradeça a Deus por tudo. Eu não sei se vocês prestaram atenção no testemunho que eu dei, eu agradeci a Deus. Eu não murmurei. Por que vocês acham que Jó conseguiu dar a volta por cima? Por que você acha que Jó ficou 2 vezes mais próspero e rico? Porque ele agradecia. Ele não murmurava. Então que você não seja um murmurador, você seja uma pessoa grata ao Senhor em tudo que Ele faz. Tá bom? Vamos orar neste momento. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua vida financeira neste momento. Você que está me ouvindo aí neste momento, se você estiver com a sua carteira de trabalho, pegue na sua mão, né? Vai buscar. Se você estiver com a sua carteira, né? Normal, que você carrega os seus documentos, sua identidade, pega ela ali. Se você tem uma causa na justiça, irmão, você colocou algo na justiça, vamos orar por essas coisas. Porque quando você é fiel, Deus ele desencadeia. Se você, até esse momento, você não foi uma pessoa fiel, faça a segunda palavra em Malaquias, né, 3:10. Faça um desafio. Faça um desafio a Deus, né? Todas as pessoas que fizeram esse desafio com o Senhor estão abençoadas. Faça esse desafio, irmão. Antes de você fazer qualquer coisa, faça. Se você quer receber de Deus o que você nunca recebeu, você tem que fazer o que você nunca fez. O que você tem a perder? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas, Senhor, neste momento, pessoas que me ouvem através dessa live, pessoas que ouvem através, meu Pai, deste culto abençoado, que o Senhor possa abençoar elas, Pai, que se alguém aqui ainda não é dizimista, não é ofertante, que ele possa tomar, Senhor, uma iniciativa a partir de hoje, de ser um dizimista, um ofertante e abençoar, Senhor, a obra tua, a casa tua, Senhor, porque maldição gera maldição na vida das pessoas. Não queremos ser amaldiçoados, queremos ser abençoados, ó Pai. Então recebe, Senhor, os nossos dízimos, recebe as nossas ofertas, nos ajuda a manter fiel. Perdoa, Senhor, se alguém aqui que é infiel a Ti, corta toda a maldição, Senhor, que essa pessoa possa ser abençoada, que essa pessoa possa ser uma pessoa próspera, que essa pessoa possa se esforçar para que o Senhor possa colocar ela, né, por cabeça e não por cauda, Senhor. Que toda a palavra que essa pessoa recebeu de prosperidade, ela possa caminhar em cima dessas palavras proféticas, que ela possa se esforçar a crescer, a terminar a faculdade, a terminar a pós-graduação, um mestrado, que ela possa investir, Senhor, na empresa dela, que ela possa empreender. Ajuda, Senhor, pessoas que têm no coração um desejo de empreender, Senhor. Abre portas de emprego neste momento a pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão com fluxo de finanças travadas. Nós clamamos nesse momento, Senhor, que todo empecilho, Senhor, que toda contrariedade caia por terra agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa venha a ser uma pessoa abençoada, venha a ser uma pessoa próspera, que não falte recursos e nem provisão. Como profeta de Deus e sacerdote, eu profetizo provisão sobre a vida dessas pessoas. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo não viverá de migalhas, viverá de prosperidade, plenitude, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmão, guarda essa palavra no teu coração, agradeça sempre a Deus, seja fiel nos dízimos, seja fiel nas ofertas, saiba administrar realmente os seus recursos, seja uma pessoa agradecida ao Senhor, nunca murmure, irmão, sempre agradeça. Que Deus te abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, que a tua casa esteja protegida e guardada pelos anjos do Senhor, que a partir de hoje você possa viver, né,
o milagre de Deus, que você possa viver, né, os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem projetado. Saiba que você não é filho de mendigo, você é filho do rei, você é filha do rei. Deus tem o melhor, Deus não tem miséria, Deus não quer que você viva de migalhas, mas viva de abundância, de prosperidade financeira, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final. Se sintam abençoados. Peço que você deixe o seu joinha, se inscreva no canal e me ajude a compartilhar. Eu sou o pastor André Iorri, eu te abençoo em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe, irmão.